Eclesiastes 3, obrigado, pastor. Versículo 1, verso 1, né? Diz assim a palavra de Deus: tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens para nela se ocuparem, e tudo que Ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus faz. Compreendi que não há felicidade para o homem a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto ele vive. Amém? Pode se sentar, pode tomar o seu assento, deixar a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos refletir um pouco aqui nessa noite com base nesse livro tão formidável das Escrituras Sagradas, repleto de sabedoria, o livro de Eclesiastes, né? O livro de Eclesiastes ele deve ser lido com uma biografia na mente, né? Com a história de alguém na mente, a história de Salomão, né? É assim que se deve ser lido o livro de Eclesiastes, porque a tradição, tanto judaica quanto cristã, entende que Salomão teria escrito esse livro já bem no final da sua vida, né? Já idoso, depois de tudo que ele viveu, inclusive dos caminhos errados que ele trilhou, e então que ao final da sua vida ele teria escrito esse compêndio de sabedoria, né? Um compêndio de tudo aquilo que ele aprendeu com a vida. Então, nesse livro, é como se nós tivéssemos aqui encapsulada toda a história de uma vida, né? Toda uma sabedoria acumulada de uma jornada, de uma vida, a vida de um homem que teve tudo o que os seus olhos desejaram, né? Ele mesmo diz isso, né? O que a gente pode aprender com alguém que teve tudo o que gostaria de ter e que, no fim, diz lá no capítulo 12, percebeu que o que importa mesmo é temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Foi isso que ele chegou à conclusão no final da sua vida. Então, o livro, basicamente, tem que ser lido dessa forma, né? Com essa biografia de Salomão, o grande rei de Israel, por trás, né? Vividamente na sua memória, enquanto você lê as palavras que estão sendo aqui escritas. E no capítulo 3, de modo especial, Salomão está falando de uma coisa. Ele está falando sobre sabedoria para lidar com o tempo, ou se você quiser, no plural, né? Sabedoria para lidar com os tempos. Por que com os tempos, né? O verso 1 diz que Deus tem uma ocasião, a minha tradução diz ocasião, mas outras podem dizer tempo certo, né? Tem um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu, que Deus estabeleceu uma ocasião certa, um momento certo, um tempo certo, né, para cada coisa. Não é que cada momentinho da nossa vida Deus estabeleceu para que ele fosse exatamente desse momento. A ideia aqui de tempo, de ocasião, é de época, né? Se você quisesse, você poderia traduzir também dessa forma, né? Deus fez cada época, porque a ideia aqui é de ciclos, de fases, não é? Deus fez o mundo para que ele tivesse seus ciclos, para que ele tivesse suas fases, né? A época de chuva, a época de calor, a época de plantar, a época de colher. Então, tempo nesse sentido de épocas,
né, de ocasiões, de momentos, momento certo para isso, momento certo para aquilo. Não somente o mundo natural, constituído de fases, né, de temporadas, de ciclos, mas também a própria vida humana. Né? A própria vida humana. É preciso absorver nutrientes, depois é preciso queimar, gastar a energia que você acumulou. É preciso trabalhar, agir, se mover, mas também é preciso repouso. Ou seja, você tem todos esses momentos, você tem todas essas ocasiões, essas fases que também constituem a própria vida humana. E o que Salomão está dizendo é que nós precisamos ter sabedoria para lidar com os tempos da vida, com as épocas da vida. Porque uma vida será feita de épocas, de momentos. A vida é constituída de momentos. Não de muitos grandes momentos. A vida é feita de pequenos momentos diários, pequenos momentos semanais, mensais, anuais e assim por diante. E como lidar com esses momentos? É isso que Salomão está tratando aqui. Eu acredito que ele ensine para a gente pelo menos 3 lições aqui, para nós lidarmos com os tempos da nossa vida, com as fases da nossa vida, para nós lidarmos com as temporadas da nossa vida, né? Com as estações da nossa vida, né? Primavera, verão, outono. Como lidar com essas épocas, com essas fases, com esses momentos da nossa vida? 3 lições. Primeiro, a palavra de Deus aqui em Eclesiastes vai nos ensinar, em primeiro lugar, discernir o momento. É o primeiro grande ensinamento aqui do sábio. Discernir o momento. Por que discernir o momento? Porque, se você perceber aqui, o sábio elenca 4 momentos, situações, épocas, né, ou fases da vida. Nascer, morrer, plantar, colher, chorar, se alegrar. Então, ele coloca 14 pares, né, de fases da vida, de momentos da vida. E por que eu disse que é importante aqui discernir o momento? Porque ele está dizendo que a vida é cheia desses momentos e que você vai precisar, no transcorrer da sua vida, discernir qual momento você está. Qual momento você está? E discernir é tão importante porque, normalmente, nós corremos 2 riscos diante dos momentos da vida. Ou nós queremos parar o tempo com a mão, nós não queremos mudar de momento, de fase, ou nós queremos atropelar as fases. Normalmente, esses são os 2 perigos. Ou a gente quer parar, frear, parar o tempo com a mão, ficar na mesma fase, né? Quem está envelhecendo fala, não quero mais. Tem um jeito de parar, para não passar para outra fase? Não quero ir. Quer parar o tempo com a mão. Né? Quer parar o tempo com a mão. E tem aquele que quer, na verdade, atropelar o tempo. É o ansioso, né? Quando você vê um jovem, um adolescente ansioso para ter 18 anos, né? Aí quem já passou há anos dos 18 fala, ai, que saudade dos 18, né? É alguém que quer atropelar a fase e o outro que quer voltar para a fase anterior. Ou quer permanecer na mesma fase para sempre, né? E isso também a gente encontra, eternas crianças. Né? Quantos anos você tem? Já tem 50, mas parece que é uma criança ainda. Né? Não estou falando no sentido positivo, né? No sentido de você ter alegria radiante de uma criança, mas de gente imatura, né? Que conserva a imaturidade da fase da infância para a fase adulta. E é exatamente quando esses problemas começam a acontecer, é que a gente percebe pelo texto que nós não estamos discernindo o momento. Que Deus fez as épocas certas da nossa vida. E que a gente precisa discernir as épocas, os momentos, as fases em que nós estamos, sabe? Discernir as fases. O texto coloca, claro, esses extremos, né? Nascer e morrer, mas ele contempla tudo, né? Dos 2 polos, do nascer ao morrer. Isso é chamado de merisma, né? Quando você fala, eles usavam esses 2 extremos, mas a ideia é nasce e aí cresce, se desenvolve e morre. Plantar e colher. Entre plantar e colher tem o processo de
adubar a terra, processo árduo de plantar e assim por diante, esperar até que possa colher. Então, ele está compreendendo aqui a vida inteira, do nascer ao morrer. Ela vai ser constituída de momentos, de fases, de ocasiões, de épocas. E a gente precisa discernir que fase nós estamos, ou o momento certo. Por exemplo, ele fala aqui de tempo de falar e tempo de calar. E aí, qual é o momento certo? Jesus sabe, você precisa discernir. Você precisa discernir. Sabedoria para discernir. É hora de falar? Ou é hora de ficar quieto? Sabe? O texto é um convite para reflexão. O texto é um convite para qual fase nós estamos, qual momento nós estamos da vida. Eu preciso discernir, porque senão a gente fala demais, ou a gente fala também de menos, né? Nossa, quantas pessoas sentem arrependimento daquilo que deveriam ter dito e nunca disseram? Era tempo de falar e elas não falaram. Era tempo de dizer e nunca foi dito. Porque a ideia do tempo, principalmente no Eclesiastes, é a ideia de que você nunca vai ter tempo suficiente. Em Eclesiastes, a ideia do tempo é que o tempo é escasso. Você nunca vai ler todos os livros que você quer ler, você nunca vai para todos os lugares aos quais você deseja ir, você nunca vai fazer tudo o que você gostaria de fazer, porque você nunca vai ter tempo suficiente para isso. Não aqui nessa jornada. Então, o tempo é algo precioso que você precisa aprender a lidar com ele. E as fases, épocas e momentos que constituem o tempo, diz o sábio, você precisa ter discernimento para conseguir perceber o momento ou a ocasião, sabe? Discernir. E ele vai citando todos esses momentos, é tempo de chorar, ou às vezes é tempo de rir. E então, claro, não quero me delongar nisso, mas o grande convite é, se você consegue refletir e pensar, você tem tentado acelerar fases, etapas na sua vida, ou você quer regredir, ou você tem permanecido demasiadamente em um momento, se esquecido de outros. Tem um momento de trabalhar, mas e quem só trabalha? Tá certo? E despreza a família, despreza aqueles aos quais você deveria amar e devotar tempo, e despreza também o tempo que você poderia e deveria devotar ao próprio Senhor, nas suas devoções, na sua reflexão diária. Quer dizer, há tempo de trabalhar, diz o texto, mas também há tempo de descansar. Se você perceber bem, você vai notar que os grandes males da vida contemporânea se resumem em não saber lidar com o tempo. O tempo. As doenças físicas, emocionais, os pesares na alma, os arrependimentos, tantas coisas que nós vamos acumulando e que nós vamos tendo que lidar com problemas porque a gente não soube discernir o tempo. O tempo de falar, eu não falei, aí se arrepende. Ou se arrepende porque falou quando não deveria ter falado, era tempo de calar. Quis chorar e não chorou, segurou, não chorou, e fica com aquela tristeza reprimida, carregando por anos, tanta coisa, por não sabermos discernir o tempo. Discernir o tempo. Há tempo de trabalhar, mas há tempo de descansar. E quem só descansa? Também é errado. Entende o que a palavra está dizendo? Qual é o momento? Você está tendo discernimento? Você tem discernimento? Tem sabedoria? Olha para a sua vida, sabe? Algum desses momentos aqui não está equilibrando de maneira adequada na balança? Tem descanso demais, trabalho de menos. Tem trabalho demais, descanso de menos. Tem fala demais e tem silêncio de menos, né? Tem choro demais e alegria de menos. Entende? Como é que está a nossa balança? É isso que o texto está falando para a gente. Ele está dizendo, tenha sabedoria para lidar com o tempo. Você precisa discernir o tempo. E já passou da época de arrumar trabalho, e a pessoa, de repente, não quer. Ou então, já passou da hora de descansar, aposenta, deixa para os outros agora, né? Entende? A palavra de Deus traz sabedoria para a nossa vida.
no sentido de nos chamar, principalmente à reflexão sobre discernir as fases, as épocas, a temporada da nossa vida. Que temporada nós estamos vivendo? Então, essa é a primeira lição. Nós precisamos discernir o tempo, discernir os momentos da nossa vida. Em segundo lugar, também, o sábio nos ensina a suportarmos. Suportarmos o quê? Suportarmos as dificuldades do tempo. Se você percebeu aqui esses extremos, esses polos que o sábio coloca no texto, ele, dos 14 pares, ele sempre vai deixar um polo, um extremo, enfatizando que ele é negativo. Quando ele descreve que tem alegria, ele também descreve que tem a tristeza. Ele diz que há tempo de sorrir, mas ele vai dizer que também há tempo de chorar. Ele vai dizer que há tempo de celebrar o nascimento, mas que há tempo de sepultar, de enterrar os nossos mortos. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de costurar e tempo de rasgar. Para os judeus que sempre rasgavam suas vestes como sinal externo de sua tristeza interna, de luto ou de qualquer tipo de sofrimento, o sábio está dizendo que nós vamos, inevitavelmente, ter na vida épocas, momentos, temporadas, fases difíceis, de sofrimento, de dificuldade, que nós vamos precisar suportá-las. Por que isso é tão importante? Isso é muito importante porque, senão, a gente vai construindo um cristianismo meio ilusório, um cristianismo que quase conta um conto de fadas, um cristianismo que tenta nos alienar da realidade simples da vida, que é basicamente esta: a vida também tem momentos de dificuldade, de sofrimento. E a Bíblia nunca fez a menor questão de esconder isso. Ela nunca escondeu isso. A Bíblia, ela é muito realista. Ela é muito realista, ela não esconde nenhum momento que nós vamos passar por tudo isso. Se você pegar todos esses momentos aqui, olha, versículo 2, olha, morrer, depois arrancar, pode ser, mas tempo de matar, de curar, derrubar, construir, tempo de chorar, de prantear, tempo de ajuntar, mas também de espalhar as pedras, abraçar, mas também de distanciar, ficar longe, saudade, tempo de buscar, mas também tempo em que você faz o quê? Perde. E várias vezes o texto vai tentar mostrar isso para a gente que a gente não se engane de maneira nenhuma, que sabedoria com o tempo significa sabedoria para suportar os momentos difíceis da vida. Os momentos difíceis da vida. Jesus também não nos enganou. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. E é preciso muita sabedoria para lidar com isso. É preciso sabedoria para lidar com a doença? Você acha? Sabedoria para lidar com o desemprego? Sabedoria para lidar com a traição de alguém? Sabedoria para lidar com um problema conjugal? É preciso? Preciso sabedoria para lidar com as dificuldades da vida. E elas inevitavelmente virão. Elas inevitavelmente baterão a porta da nossa existência. E o texto está dizendo isso de maneira muito clara. Então, lidar com o tempo significa sabedoria para saber suportar o tempo. Aguenta esse tempo. Que tempo? O tempo da doença. Suporte. Aguente. O tempo do desemprego, o tempo da depressão, de repente, o tempo da tristeza. Porque, senão, a gente tem uma ideia de cristão super-homem, sabe? E quer negar a realidade. Quantos cristãos querem negar, de repente, o fato de que estão sofrendo de depressão? Ou não querem vivenciar o luto, não querem vivenciar o luto. Hoje, principalmente, tem uma dificuldade em se vivenciar o luto, em se vivenciar a morte de alguém. As sociedades mais antigas, as pessoas morriam em casa, você tinha uma familiaridade com a morte. Hoje, as pessoas
ficam em uma UTI, em uma sala isolada, longe dos familiares, a morte sempre está distante de nós, né? E aí a gente não sabe lidar com isso, não sabe lidar com a morte, com o pesar, com a perda. Mas a Bíblia diz que a gente vai ter que lidar com ela, com a perda. Nós vamos ter que lidar com o luto. Enquanto Cristo não voltar, nós enterraremos os nossos mortos. É o que a Bíblia ensina. Então, sabedoria para lidar com o tempo significa suportar o tempo da dificuldade, com realismo, como o texto deixa aqui de maneira clara, realística. É isso, a vida é isso. Tenha sabedoria e suporte esse tempo. Não significa que é fácil, mas significa que é um tempo. E todo tempo é o quê? Passageiro. Todo tempo é passageiro. Essa é a grande lição do Salmo, né? De que a tristeza, o choro, o pranto pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é a ideia de que você vai chorar da meia-noite até 5 horas, você vai ficar olhando no relógio, 5:05, está clareando cedo agora já, né? 5 e pouquinho, clareou, já passou, não estou mais triste. Não é isso, né? É isso que o Salmo está ensinando? Não, ele está ensinando a mesma coisa, ele está ensinando que tem, como o dia tem seu ciclo, a vida tem o seu ciclo. Você tem o momento da tristeza, mas é um momento, esse momento vai passar, segura firme, aguenta, como a gente cantou aqui, né? Segura na mão de Deus e passa por esse momento vai passar. Sabedoria para suportar a dificuldade. Sabedoria para suportar a dificuldade. Para não sermos enganados aí por esse evangelho falso, né? De que crente não sofre. Uma vez eu encontrei um senhor no ônibus, ele era evangélico. Eu estava indo para a igreja, ele também. E aí ele percebeu, claro, eu estava com a Bíblia na mão, e lá pelas tantas ele me disse isso. Ele falou assim, não, eu não fico doente. E eu só pensei que ele era uma pessoa muito saudável. Eu falei, nossa, o senhor é muito saudável, né? E ele, não fico doente porque eu tenho fé, e eu não fico doente. E não vou ficar doente. E eu fiquei pensando, esse senhor vai ser arrebatado, ele não vai morrer, ele já vai direto, né? O apelido dele de Enoque. Eu falei, mas como é que o senhor não fica doente? Nunca vai ficar? Não. E, claro, não faz o menor sentido do ponto de vista bíblico, né? Quantas pessoas doentes nós temos na Bíblia, né? Pensa no Timóteo com suas dores estomacais, sempre sofrendo, né? Não sei se era gastrite, o que poderia ser. Pense em Eliseu, com uma doença tão séria nas pernas. Morreu, inclusive, dessa doença, o profeta Eliseu. E tantos outros. Então, a Bíblia não mente para a gente. Ela diz, vai vir o tempo da dificuldade. Quando o tempo de chorar, o tempo de prantear vier, suporte esse tempo. E aí vem a terceira lição para lidar com o tempo. Discernimento, discernir o tempo, suportar o tempo, mas também, diz o texto, é o outro par, dos 14 pares que nós temos aqui, o outro par é a parte boa, de que a vida não é só feita de momentos difíceis, não é? Então nós precisamos não somente de sabedoria para discernir o tempo, para suportar o tempo, mas para desfrutar do tempo. Porque se tem tempo de morrer, também tem tempo de nascer, de celebrar o nascimento, né? Se tem o tempo árduo do trabalho, do suor, tem o tempo da colheita, né? Se tem o tempo da ausência, do deixar de abraçar, da saudade, tem a alegria do reencontro, né? Do abraçar novamente, diz o texto, né? Se tem o tempo de derrubar, em que alguém derruba o nosso castelo de sonhos, há o tempo de edificar, de construir sonhos. Então, sempre tem os pares aqui, e um dos pares, dos polos aqui da vida, das fases da vida, é que a vida tem muitos momentos bons, não tem? Tem muitas alegrias, e diz que Deus é que fez cada momento, né? Que Deus pensou nos ciclos da vida humana e também reservou para a vida humana momento de alegria, momento de felicidade, de prazer. E aí, o que você faz com esse tempo? Você desfruta esse tempo, diz o texto. Você desfruta esse tempo. Se é tempo de celebrar, é tempo de celebrar. Diz o texto aqui, né? Tempo de dançar, tempo de dançar. Tem tempo que é tempo de dançar. É tempo de gastar o dinheiro, de usar o dinheiro.
Aqui mesmo, no livro de Eclesiastes, o Salomão diz isso, né? Sejam sempre alvas as suas vestes. E eu nunca me esqueço, depois que eu li esse estudioso, que, interpretando esse texto, ele disse, na verdade, eu sempre achei que o texto era sobre santidade, né? Sejam alvas as suas vestes, mas, na verdade, o texto estava dizendo o seguinte, porque as roupas de festa eram, via de regra, brancas, alvas. Então, quando ele diz sejam sempre alvas as suas vestes, ele estava dizendo assim, sabe aquela roupa que você fica guardando, a roupa de festa? Que você fala assim, essa daqui eu vou usar só para o casamento, né? Só para aquela formatura, só para uma ocasião especial. Aí o sábio está falando assim, não guarda não. Porque, se você se lembrar do que diz o sábio, ele diz que a gente não tem tempo, que a gente não sabe, inclusive, quando que a gente vai morrer. Então, ele está dizendo assim, não guarda não. Você não sabe se você vai poder usar no outro dia. Então, sabe de uma coisa? Sejam sempre alvas as suas vestes. Pega a roupa de festa e usa todo dia. Você tem ela? Usa todo dia. Desfrute daquilo que você tem. Deus te deu, desfrute, é coisa boa. Tem tempo de desfrutar, Deus te deu isso, desfrute disso. Mas desfrute disso com sabedoria. Sejam alvas as suas vestes, desfrute do tempo, desfrute do casamento, desfrute dos filhos, desfrute do que você conseguiu com o seu trabalho, desfrute da sua casa, desfrute da viagem, desfrute da comunhão na igreja, desfrute do tempo que você tem, desfrute de cada segundo, de cada momento, cada respirar seu, que seja um agradecimento a Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor que me deu esse ar. E eu respiro para a Tua glória. Estou desfrutando desse ar aqui. Use isso, desfrute disso. E quando a gente começa a olhar para esses, e já disseram isso, né, que felicidade não são grandes momentos, mas pequenos momentos aos quais nós empregamos significado. É esses pequenos momentos da vida que, na verdade, são dados por Deus e que você começa a olhar para isso e você agradece a Deus. E você é grato por isso. E você é feliz por isso. Porque, na verdade, gratidão gera felicidade, né? À medida que você agradece, é quando você começa a desfrutar de tudo isso. Agora, o texto diz que nós precisamos ter sabedoria para lidar com a alegria, com o tempo de alegria, porque, basicamente, nós corremos dois riscos quando nós lidamos com o tempo de alegria. O primeiro risco é o risco de negligenciarmos o tempo de alegria. O tempo de alegria. Quanta gente se arrepende de não ter aproveitado. Não é aproveitado de maneira negligente, de maneira ímpia. Aproveitado de maneira crente, cristã, para a glória de Deus. Sabe, de repente o pai já idoso fica pensando, nossa, eu não aproveitei, né? Não aproveitei a minha filha, meu filho, o tempo que a gente teve juntos. Nunca fui no parque, nunca viajei, nunca tive tempo com ele, nunca tive tempo com ela, nunca conversei. E aí já é tarde, de repente, né? Por quê? Negligenciou um tempo de alegria. Quantos tempos de alegria os casais não negligenciam? Né? De repente a gente negligencia. Você, eu, que somos casados, de repente a gente está negligenciando um tempo de alegria que a gente podia estar desfrutando e deixa desapercebido por briga, rancor, pelo trabalho demasiado, por uma preocupação, por uma ansiedade, por qualquer outra coisa. É um tempo de alegria que Deus nos deu e que nós negligenciamos. Negligenciamos. Então, o primeiro risco ao lidar com o tempo de alegria, a razão pela qual precisamos de sabedoria, é o risco de negligenciarmos um tempo de alegria. O solteiro também tem tempo de alegria? Tem tempo de alegria, aproveita. O solteiro tem o seu tempo de alegria, o casado tem seu tempo de alegria, o idoso tem os seus tempos de alegria, a criança. É essa a ideia do texto, de que as várias fases e ciclos da nossa vida, Deus vai reservar tempos de alegria para você, desfrute deles, não negligencie deles. Mas o segundo risco é superestimar os tempos de alegria. Por que superestimar? É dar demasiada atenção a esse tempo. É querer gostar tanto desse tempo, porque é bom, que você só quer viver nesse tempo. E dá para viver só no tempo de alegria?
Não dá. Qualquer pessoa realista sabe que não dá. E aí, quando você superestima, você, na verdade, vive, isso é chamado de hedonismo, né? Uma vida em busca de prazer. Uma vida egocentrada. Só penso em mim mesmo, só penso em satisfazer a mim, em alegrar a mim mesmo. E aí você negligencia os outros, massacra outros, passa por cima de outros. E é um caminho sem volta, porque você também não vai se satisfazer. Porque o que o texto vai dizer é que é impossível superestimar a alegria e isso dar certo por uma razão, diz o texto aqui. Qual a razão? Está aqui no versículo de número... veja o versículo 11 em diante. Tudo Deus fez apropriado ao seu tempo. E também colocou o quê? A eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Aqueles que superestimam o tempo de alegria se esquecem do que diz o texto aqui no versículo 11. Que qualquer pessoa que queira viver uma vida inteiramente em busca de satisfazer sua alegria, prazeres e assim por diante, esse caminho nunca vai satisfazê-lo ou satisfazê-la inteiramente, porque Deus colocou no coração do ser humano uma fome, um desejo, uma sede por aquilo que é eterno. E aquilo que é eterno não pode ser satisfeito com aquilo que é efêmero, transitório. Então você pode pegar todos os prazeres do mundo, foi o que Salomão aprendeu, não foi? Eu tive tudo que os meus olhos desejaram, todos os prazeres, e eu descobri que isso era vaidade. A palavra hebraica significa vento, neblina. Tenta segurar, dá para segurar neblina? Vento, fumaça? Vaidade. É algo tão transitório, você vê aqui uma cortina de fumaça, ela se dispersa. Então aquele que busca, vive querendo só o prazer, diz a palavra de Deus, está faltando sabedoria, porque o seu coração deseja aquilo que é eterno, e por isso ele não pode ser satisfeito com aquilo que é efêmero. Por isso que só aquele que se encontrou com o eterno pode satisfazer e encontrar alegria nas coisas dessa vida de fato. Por isso que às vezes você encontra uma pessoa, um cristão, que financeiramente, em seus recursos, tem pouco, e ele é alegre, ele é feliz. E uma pessoa de posses, às vezes, não entende essa alegria, porque essa pessoa encontrou aquilo que é eterno, e agora ela consegue se alegrar nas pequenas coisas dessa vida, porque seu coração que anseia pelo eterno já o encontrou, né? A fome e a sede pelo eterno já foi satisfeita, né? Então, as pessoas que tentam encontrar o prazer e a felicidade longe de Deus jamais encontrarão ela de fato, né? Tinha um filósofo chamado Schopenhauer que dizia isso, né? Ele era ateu, dá para entender por que ele dizia isso. Ele dizia que a vida das pessoas é um pêndulo que ora pende para o desejo e ora para o tédio. Por que para o desejo e para o tédio? Porque a pessoa que não tem Deus, ou ela deseja, e ela busca, trabalha e conquista, e trabalha mais, e conquista mais, deseja, aí quando ela alcança, o que acontece? O pêndulo vai para o outro lado, tédio. Alcancei aquilo. Que coisa horrível, preciso de outra coisa. Agora eu quero aquilo. Aí deseja, alcança. Para onde vai o pêndulo? Tédio, infelicidade. Alma vazia, porque a sede do coração não pode ser satisfeito por aquilo que é efêmero, só por aquilo que é eterno. Então, sabedoria para lidar com os tempos da vida, é isso que o sábio nos ensina. Por isso que eu concluo, primeiro relembrando que a gente precisa refletir, basicamente, nesses 3 verbos, né? Discernir, suportar e desfrutar. Discernir o tempo, suportar o tempo, desfrutar o tempo. E se você olhar para a sua vida hoje, o que Deus está dizendo para você hoje?
Você está precisando discernir melhor o tempo? Você está precisando suportar o tempo? Está difícil suportar? A luz da eternidade é um pouco mais fácil suportar. Paulo disse que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com o peso de glória que há de ser revelado em nós na eternidade. Então, aguente firme, é passageiro. Mas, de repente, Deus está dizendo para você desfrutar do tempo. Desfrutar do tempo. E aí, queria te convidar para ficar em pé. E enquanto eu via esse texto, lia, pensava, meditava nesse texto, eu ouvi bastante hoje de manhã esse hino do Stênio Marcius, o hino que fala o tapeceiro. E é um hino que compara Deus a um tapeceiro que vai tecendo as nossas vidas, e como se as nossas vidas fossem uma obra de tapeçaria. E você e eu somos obra de Deus, tapeçaria de Deus. E Deus é o artesão que vai alinhavando, que vai tecendo, vai criando esse tapete. E às vezes nós não entendemos muitas vezes as cores que Deus vai usando. A música fala sobre isso, né? O hino fala mais ou menos assim: a minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio de cores nubladas e tristes. E aí ele diz que a vida é assim, tem cores que o tapeceiro vai usando e que são alegres, são vivas. Você olha que maravilha, né, esse momento da vida, mas de repente na tapeçaria chega uma cor escura, né, nublada, triste. Aí você, e agora? Não estou entendendo, né? Mas aí a canção fala, né? Se você olha do avesso, você não enxerga o começo. Só que o tapeceiro sabe o fim desde o começo, né? E ele vai usando e mesclando aquelas cores, e quando você olha totalmente a tapeçaria, aí você vê que o tapeceiro fez uma bela obra de arte, mesmo com aquelas cores escuras e tristes. Quantas imagens bonitas você já viu que tem cores sóbrias, escuras, não é? E é possível você usá-las para uma bela peça de arte. E mais ou menos isso, quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer que Deus vai usando até os tempos de dificuldade, as tristezas e as angústias, para compor uma bela obra de arte, que é a nossa vida. Então, o que a gente precisa fazer? Confiar no tapeceiro. Ele sabe o fim, desde o começo. Confia nele e vai tendo sabedoria para lidar com o tempo, porque Ele é o Senhor do tempo e Ele vai cuidar de você. Tenha sabedoria aqui, conte com Ele e deixe a sua vida nas mãos dEle, que Ele vai alinhavar certinho as linhas e vai te levar até o fim e vai mostrar você para a eternidade. Olha, para a glória, para a minha glória, o que eu fiz, né? Deu tudo certo. Eu usei até as coisas difíceis para o bem dele, para o bem dela. Vamos orar nesse sentido, para que Deus dê sabedoria para enfrentar cada momento. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nos dirigir a Ti em oração agora. A Tua palavra nos ensina a sabedoria, tantos tempos difíceis, tempos alegres, tempos de crise, como nós estamos vivendo em nosso país, tempos de oportunidades, porque tempos de dificuldade também são tempos de oportunidade. E nossas vidas são feitas de tantos pequenos momentos e tempos, momentos para desfrutar ao lado daqueles a quem amamos, momentos para suportar a dificuldade, momentos para discernir o que falar, ou se é o momento de ficar quieto, se é o momento de chorar, de derramar lágrimas diante do Senhor, ou se é o momento de agradecer, de sorrir, de glorificar o Seu nome. Qual é o tempo da nossa vida? Só o Senhor sabe. A fase em que cada um está vivendo, o momento que cada um está atravessando, só o Senhor conhece. Só o Senhor sabe a sabedoria que nos falta para saber lidar com o tempo. E a Tua palavra nos diz, como nós temos estudado em Tiago, que se pedirmos, o Senhor há de nos dar sabedoria do alto. Dá-nos sabedoria do alto, Pai.
Dá-nos sabedoria para lidar com aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Seja o tempo difícil, seja o tempo bom, seja a alegria, seja a tristeza, dá-nos sabedoria para lidar em cada momento. Dá-nos sabedoria para falar e para calar, para ouvir e também para poder aconselhar. Dá-nos sabedoria, Senhor, para trabalhar, mas para descansar, para abraçar, mas também para se afastar. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento. Fala pelo Teu Espírito ao nosso coração, que a gente saia hoje aqui desse lugar com a voz do Senhor no nosso coração, que a gente saia daqui hoje sabendo o que é que a gente precisa fazer durante essa semana, o que a gente precisa prestar atenção, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer, ou o que a gente precisa deixar de fazer. Ajuda a gente para que durante essa semana a Tua voz continue ecoando no nosso coração e na nossa mente, nos ensinando e nos dando sabedoria, Pai. Pedimos assim, para que seja assim, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém e amém.